E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que fecharam esta semana? Que semaninha abençoada, hein, queridos? Que semana bem produtiva nós conseguimos ter lá na sala ao vivo, junto com o pessoal, operando com disciplina, com atenção e com muita maturidade. Você é o meu convidado a estar junto lá com a gente? Sim, basta preencher o formulário na descrição desse vídeo, eu vou entrar em contato e você vai participar e ter os resultados que nós estamos tendo. Não somente você ficar naquele Ctrl+C, Ctrl+V, tá copiando as minhas operações, mas entendendo cada movimento, entendendo o conceito de liquidez, entendendo as oportunidades em relação ao nosso próprio operacional, Smart Money Concept. Entendendo esse conceito, você consegue transformar o seu conhecimento em resultados. Você é meu convidado, não perca mais tempo, não fique de fora, venha participar. Link na descrição desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, de comentar, de compartilhar, tá? Vamos aqui falar rapidamente como foi a nossa semana aqui, queridos, uma semana bem interessante, tá? Onde conseguimos extrair ali algumas informações muito bacanas. Pregão ali no fechamento da segunda-feira, tá? Foi um 0 a 0. E depois, todos os dias foram pelo menos os 300 pontos que a gente sempre almeja. Na terça-feira foram 2 stops, tá? Acabei tomando ali 2 stops antes de acertar a boa operação. Então comecei o pregão ali bem negativo e terminei o pregão ali bem positivo, uma operação ali, como eu sempre, por que eu falo os 300 pontos? Porque deu para limpar o prejuízo e ainda ser, terminar bem positivo. Na Super 4 foi espetacular a operação, terminamos ali rapidinho, antes das 10 horas, já tínhamos um trade muito bacana ali, já explorado, já alcançado, tá? Resultado bem legal, bem tranquilo. Eu uso a métrica dos 300 pontos porque o que eu mais vejo por aí é gente passando a ideia para você ali, e você vai fechar todos os dias com mais de 1.000, 1.500, 2.000 pontos, uma pontuação sempre exorbitante. E aí você cria aquela responsabilidade, aquela métrica jogando lá na lua os seus resultados. Isso aí é errado? Lógico que é muito certo, mas eu prefiro muito mais que você entenda que no dia que não acontecer um resultado muito expressivo, que você tenha a paciência de entender, opa, eu estou fechando positivo sim, eu estou tendo meu resultado. O dia que o mercado jogar lá em cima, você tem que fazer dinheiro, tem que aproveitar sim, tá? E aí você vai surfar grandes movimentações e ter muitos resultados. Na quinta-feira foi também bem legal ali, tá? Conseguimos um resultado bem bacana, mais de 300 pontos, saindo também rapidinho, muito tranquilo ali. E fechando a semana, na sexta ontem, tomamos um stop, começamos o dia no negativo, começamos para trás e depois terminamos ali com mais 300 pontos de novo, tá? Então, semana muito tranquila. Felipe, por que você fala os 300 pontos? Se o mercado andou muito mais, você não considera? Considero. Mas a nossa base, a nossa métrica ali tranquila são os 300 pontos. O que vem após isso, nós conseguimos sim ter uma tranquilidade grande para aproveitar, para fazer mais grana, para aumentar o caixa. Mas a nossa base inicial são os 300 pontos. E todo dia ali, que é trabalho de formiguinha, fazendo o que precisa ser feito, sem inventar, sem loucura, sem desespero, somente o objetivo, a forma técnica de operar, buscando o que nós precisamos para ter o resultado que nós tanto almejamos. E aí, vamos falar aqui do pregão. Sempre usando sexta-feira para a operação, quinta-feira para a nossa referência. Então eu tinha mínima de quinta, máxima de quinta. Queridos, todos os dias eu falo com vocês. O mercado, para se movimentar na alta, precisa fazer o quê? Manipular onde? O fundo. O mercado, para movimentar para baixo, ele tem que fazer o quê? Manipular. Essa aqui é a informação que você tem que ter. Aí eu deixei definir aqui no pregão no vídeo de quinta-feira que era o nosso ponto de máxima atenção de liquidez. Por quê? Porque era a mínima do pregão de quinta-feira e a máxima. Se você considerar que isso aqui foi manipulação, o mercado tem que romper. Se você considerar que isso aqui foi um boss e o mercado rompeu essa estrutura, onde que está a liquidez? Você tem 2 pontos de liquidez, a liquidez interna e a liquidez principal. Qual que é sempre a mais importante? As duas são importantes, tá? Você vai ter oportunidades tanto na liquidez interna quanto na liquidez externa. Claro que você consegue aproveitar um movimento muito maior dependendo da situação e do movimento do preço.
precisa ter essa atenção. Por isso que, imagina só se o mercado já sobe daqui e você estava com, opa, a liquidez interna aqui me gera uma atenção de pegar um movimento mais curto e o preço vai embora tudo. Aí você pegou um trade curto, o mercado andou e você ficou de fora. Aí você fala assim, não, eu só vou trabalhar uma operação grande em liquidez externa, tá? E vou trabalhar esse movimento. Ótimo, você tem mais potencial, porque o preço consumiu uma liquidez muito maior. Show de bola até aí. Mas o mais importante para mim é sempre estar de olho nas movimentações. Creio que entre 300 e 500 pontos você vai ter muita tranquilidade para ter o resultado que você almeja. Entre os 300 e os 500 pontos. Ah, mas é porque se ele passar, se ele passar, não tenha medo de ganhar dinheiro. Não tenha medo de ganhar dinheiro, de fazer, de ter aquela sensação de dever cumprido, fazendo o que precisa ser feito. Não é para desesperar, colocar sua régua lá em cima e tentar sempre movimentações absurdas. Essa foi uma semana muito volátil. Está sendo muito tranquilo, mas você não pode usar isso como uma métrica infinita. Ah, não, só vale se eu fizer x de resultado todos os dias. Cuidado, tá? E nossa movimentação. Então o preço veio consumir aqui, tá? Vou mostrar no gráfico menor. Sei que sim, tem operadores que trabalham na compra nas regiões de manipulação. Sendo muito sincero, agora fica muito fácil, o gráfico tá pronto. Mas olha só, olha a diferença dos dois cenários de rompimento. Vou pegar aqui a máxima mesmo de quinta-feira, tá? Que foi onde o preço conseguiu efetuar esse rompimento. Eu vou fazer duas marcações aqui para você. Essa marcação aqui e essa marcação aqui. Eu quero que você olhe a característica, tá? Que não é, mas é porque você analisando o movimento ou depois, tá? Eu quero que você olhe a característica. A característica desse movimento aqui, quando rompe essa máxima, isso aqui tem característica de rompimento ou de liquidez. Qual das duas? Opa, o mercado está rompendo com o corpo real, bem legal. Não estou falando pós, estou falando só a situação acima desse topo. Isso aqui tem uma característica muito maior de rompimento. E aqui, Felipe, aqui tem característica de que o mercado está rompendo para baixo ou consumindo liquidez. Olha a dificuldade que o preço teve para passar em relação a esse fundo. Mas é porque, tudo bem, você aproveitou esse movimento, o mercado devolveu tudo, você tem como efetuar uma compra aqui. Eu sou o cara que vai buscar essa operação sempre trabalhando na confirmação, não no risco. Ambas operações, se você tentou trabalhar, você acertou o movimento? Sim, mas a característica principal é o preço rompeu o último topo. O que ele tende a fazer? Se o mercado está subindo, o último rompimento de topo, para que dê continuidade na alta, o que é necessário acontecer? Ou uma manipulação interna para continuar, ou o mercado vem para fazer manipulação do último fundo validado para continuar o seu movimento normal, o seu movimento natural, que aqui é de alta. Então vamos lá, rompeu esse topo. Aí eu chamo a atenção para o pessoal, atenção na SLT, atenção na mínima. Porém, fechei o pregão aqui na leitura com vocês na quinta-feira, falando dessas duas situações, desse triângulo. A minha expectativa para a abertura era esse alvo aqui, porque eu acreditava que o mercado poderia vir buscar essa situação, ainda mais com a tentativa depois da segunda vela, falha de continuação. Falei, pessoal, nós temos que vender uma vez esse índice, já limpou essa liquidez aqui, e sim, validou essa operação, vamos ser vendedores. E aí eu acredito que foi o meu primeiro erro aqui, e na verdade nem foi um erro, assim, mas foi uma situação que eu poderia e tenho que ter mais atenção nas próximas operações. Um cenário aqui muito tranquilo, tá? O preço, deixa eu apagar aqui para não ficar muito confuso, o preço que foi bem tranquilo aqui nesse movimento rápido que aconteceu, eu acabei me posicionando, tá? Me posicionando de forma equivocada onde? No stop. O preço subiu, o preço voltou, eu acreditei que isso aqui poderia ser uma outra indução para o mercado continuar a queda. Limpou a liquidez da LT, tinha um topinho aqui que ele buscou exatamente, aqui era uma zona de risco, eu esperei a confirmação. Felipe, então o que você errou aqui? Errei no stop. Se o stop está no lugar correto, eu acerto um baita de operação e terminaria meu pregão ali antes das 10 horas com mais de 500 pontos no bolso. E aí, a pergunta que fica, do que adianta acertar a região e errar o posicionamento do stop? Mas é porque eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, eu não sei como é que você interpreta. Eu não estou falando aqui do tamanho do stop, tá? O stop aqui ficaria de 180 pontos. Talvez para você o stop aqui está muito
saudável, você não consegue pagar um stop desse. Eu acabei colocando um stop de 100 pontos. Tomei esse beijinho da maldade aqui, vi o mercado cair, derreter 1.000 pontos, praticamente em linha reta, e eu ficava fora dessa operação triste. Chorei largado, mas infelizmente foi isso que acabou acontecendo. Perdi essa baita operação aqui no detalhe, tá? Até esperei um reteste aqui nesse FVG, o preço até tentou, mas não conseguiu voltar para me executar e acabou indo embora. Então, acertar a leitura, mas errar no posicionamento do stop, não sei. Toma cuidado, tá? Então toma muito cuidado. Felipe, qual que é a lição que eu tiro disso daí? Ou você realmente vai se posicionar nas regiões certas com o stop correto, ou você toma muito cuidado ao entrar em um trade e posicionar a sua referência de entrada e colocar um stopzinho curto, porque você não tem coragem de pagar o stop certo. Eu tive esse insight, vou tomar mais cuidado. Se eu estopo aqui, onde que entra um erro de muitos operadores, principalmente aqueles que estão iniciando, tá? Toma um stop desse e vê o mercado aqui, o cara vai lá e entra de novo e paga outro stop aqui. Então o cara faz o trade de vingança, que nós chamamos de trade de vingança. Nesse caso aqui deu certo, você limparia o stop, acertaria uma bela operação, mas vale a pena, será? Eu não acredito que vale a pena. Tanto que nós estávamos conversando lá com o pessoal, e aí tipo, um falou assim, mas tem que entrar de novo, tem que entrar de novo. Eu falei, bacana, eu não vou fazer esse tipo de operação, porque isso aí vai ficar no meu subconsciente ali, para me fazer depois de novo. Provavelmente esse mercado vai cair, vai andar, vai entregar. E eu, acertando uma operação dessa, chega segunda, chega terça, acontece de novo, eu tomo um stop no detalhe. Por que eu tô falando no detalhe? Porque a operação certa era com o stop aqui em cima. Que se isso aqui não acontece, eu estava dentro da operação. Mas como aconteceu e eu faço uma reentrada, olha o problema que eu me meti. Olha a situação que aconteceu comigo. Eu, assim, ficava belíssimo de um movimento, fazendo um trade extremamente, olha só, bem mais agressivo desse engolfo aqui, nessa rejeição de vela, depois de ter chegado na máxima, ele com um stop muito maior agora, de 200 pontos, para acertar um risco retorno aqui. Vamos lá colocar um risco retorno de 3, tá? Vai ficar bem bacana, que é o que eu proponho sempre junto com o pessoal. É aceitar uma operação de 600 pontos, 660 pontos, ia limpar o stop, mas ia fazer um trade, na minha concepção, da forma como eu passo para o pessoal, errado. Porque você está fazendo um trade de vingança. O trade de vingança é lindo quando você acerta. Mas e nos dias que você erra? E naqueles dias que você está tão enviesado ali, acreditando só na sua convicção, você fica cego e começa a perder dinheiro de graça. Então eu prefiro que não faça. Eu tomo um stop curto, tenho tranquilidade para recuperar, mas não vou doidar o cabeção. E aí ficamos lá conversando, o preço foi andando, chegou na mínima aqui do pregão de quinta-feira, limpou a liquidez. Eu falei, ó, nós precisamos somente esperar uma confirmação. Confirmou, eu vou executar. Não fez confirmação depois da liquidez, aí armou esse topinho, limpou. Falei, agora tá na hora da gente poder pensar na compra. Não tem estrutura ainda. Limpou uma liquidez, mas falei, ó, agora sim nós temos uma estrutura. Então, quando ele travar na primeira vela negativa, nós precisamos posicionar a nossa operação de compra. Fiz essa referência, marquei desse jeito, coloquei nossa ordem aqui e ficamos esperando essa referência de continuidade para pegar esse movimento. Uma pena que o mercado não achou a gente por um minúsculo aqui. Pô, Felipe, se você marca o FVG aqui de cima minúsculo, eu tenho um pouquinho de dificuldade nessas marcações de FVG tão curto. Não é um referencial que eu gosto, tá? Porque esses FVGs minúsculos que aparecem com muita frequência. Então, assim, eu evito um pouco. Gosto de pegar um FVG um pouco mais encorpado. Então, o preço saiu, ainda mais que deixei esse liquidity void, uma sequência de FVG. Eu vi a força que o mercado estava imprimindo nessa situação. Vindo de liquidez, quebrando estrutura, é a oportunidade de compra, segue a ponta comprador e vai embora sem medo de ser feliz. E aí o preço acabou passando, tá? Foi lindo, lindo, lindo. Subiu de passagem aqui, eu fiquei de fora. E aí o mercado foi subindo, eu falei, gente, nós não temos como efetuar vendas, tá? O preço está muito forte. Precisamos ter um pouquinho de atenção ali para trabalhar na ponta 100% comprador. O preço não para de subir. Então vamos encontrar uma região onde o stop está barato e a oportunidade ali está 100% tranquila. O nosso alvo dessa operação aqui foram 500 pontos, foi exatamente aqui nesse topinho aqui, ó. Eu até errado aqui, exatamente nesse topinho. A operação continuou subindo, o preço foi subindo, subindo, subindo. Eu falei, ó, aqui para mim já é um possível choque, mas eu preciso que o mercado dê essa movimentação de confirmação. Eu não vou ficar tomando stop tentando vender e adivinhar tudo.
parou no FVG. Eu falei, ó, aqui já é um ponto. Se estopar esse FVG, nós vamos começar a trabalhar a ponta vendedora. Caso contrário, eu não vou comprar no risco ainda, vou esperar. Mas deu quebra de estrutura vindo de um FVG, nós precisamos continuar na ponta compradora. Enquanto esse choque interno não for estopado, a ponta ainda é compradora, o foco é 100% alta. E aí foi bem tranquilo aqui, tá? Aqui eu tinha um topo nessa região aqui. O alvo ficou bacaninha de 500 pontos nessa operação. O preço acabou acelerando firme aqui, tá? Lembrando, estava com um stop de 100 pontos. Essa operação aqui acabou pagando pouco mais de 400 pontos nessa primeira batida. Acertamos o time na continuação. Chegou lá no alvo, tá? Deu para proteger aqui os 400 pontos para que o fechamento nosso sempre fique na referência mínima de 300 pontos por dia. Por quê? Porque essa é a nossa base operacional. E aí foi bem tranquilo, o preço depois continuou acelerando e fechou o dia nesse movimento mais travado. Voltando para o gráfico de 5 minutos e analisando sempre o que o mercado vem para fazer, tá? Eu acredito que esse fechamento aqui é um fechamento em deriva, numa região muito extrema, tá? No topo, depois de um movimento bem agressivo. O meu choque não fica menos do que aqui, tá? Então o meu choque é aqui. Para sonhar com a ponta vendedora, eu preciso desse movimento com uma coisa muito mais técnica. Para sonhar com um movimento mais rápido, sim, queridos, eu tenho uma liquidez que já iniciou, eu tenho uma expectativa do mercado poder fazer algo mais ou menos assim. O choque sendo a nossa principal fonte de combustível, ou seja, o mercado recarregar suas energias para continuar subindo. Tem um liquidity void absurdo aqui, eu tenho um mercado vindo de uma liquidez, então agora ele precisa de força para continuar subindo. O operador da ponta compradora, foco nessa estrutura aqui, tá? Movimentação de manipulação, continuação. Movimentação de manipulação e continuação. E o operador da ponta 100% vendedora, é só ter tranquilidade. O preço reverte o choque, cria uma referência interna de confirmação e vai esse movimento agressivo aqui para baixo. Muita atenção. O foco para mim 100% vai ser nesse referencial aqui. É isso daqui que eu vou estar de olho no pregão de segunda-feira. Ah, Felipe, depois de movimentos muito agressivos, igual foi no pregão de sexta, o índice tende a ficar mais travado, mais preso, e talvez vai ficar preso dentro dessa região aqui. Ótimo! Atenção! Você não vai ficar inventando o clique, vai ter cuidado para a hora de operar, e se der uma oportunidade, você executa. Se não der, você não faz nada e só aceita. Fechou? Lá no nosso mínimo dólar, movimento oposto, já que o índice só subiu, o dólar só fez um movimento de manipulação. Sempre analisando o dia anterior para o dia atual. O dólar abre caindo, depois volta tudo aqui. Felipe, mas ele não manipula a máxima do dia anterior. Ele não conseguiu fazer essa manipulação e entregou esse movimento bem agressivo aqui para baixo. Qual que é o problema disso? Eu não gosto, tá? Eu espero esse tipo de situação bem nas extremidades. Porém, entretanto, todavia, você que também já entende muito quando eu chamo a atenção somente de você analisar o dia, você vai fazer um círculo na máxima depois que ele passa e vai analisar. Isso aqui está com uma característica de liquidez ou de movimento? Pelo visto, liquidez. O preço ficou brigado aqui nessa zona, não conseguiu passar, ou seja, esse ponto intermediário aqui como um todo já é um ponto de atenção, que é o nosso conhecido order block. Por quê? Porque no dia anterior o preço limpou essa liquidez, fechou deixando essa possibilidade de choque. Tá no vídeo aqui, é só você assistir o vídeo lá de quinta-feira que vai ter essa informação. Toda essa região aqui é uma região de atenção, conhecidos por um order block, conhecidos por outro, zona de oferta, ou seja, zona de venda. Mas só por ter essas duas informações, seja order block ou seja de uma zona de oferta, você vai sair vendendo? Não, você vai descer seu tempo gráfico, vai lá no gráfico de 1 minuto, vai fazer toda a sua marcação. Você sabe que aqui é uma zona de interesse da ponta vendedora. Então vamos deixar a marcação aqui. Eu sei que aqui é um ponto de interesse para o mercado abriu caindo e voltou lá para manipular o topo. O que eu vou procurar nesse tipo de situação? Uma rejeição. Então o preço chegou na primeira zona. Opa, entregou aqui uma possível movimentação de manipulação. Eu quero uma estrutura interna. Isso aqui é rompimento ou liquidez? Para você. Ah, isso aqui para mim já é um rompimento, Filipão. Então ele já limpou liquidez e fez um rompimento. Eu vou trabalhar na venda. Então eu venho aqui, faço essa marcação. O preço te estopa ou te paga? Infelizmente te estopa. Só que o seu stop técnico você não tomou
Stop, porque você sabe que essa aqui é a zona de interesse para você trabalhar na venda. Ah, Felipe, então eu vou esperar um pouco mais. Uma situação muito mais interessante, que no caso é essa. Limpou a liquidez. Fez a reversão. Volta certinho no FVG aqui. É muito mais paciente. Você demora muito mais para executar o seu trade. Mas acerta uma operação extremamente absurda. Esse movimento bem interessante na ponta. O mercado entrega a rapadura aqui e vai liso, liso, liso para baixo. É mais agressivo? Às vezes sim. Depois não tem mais nada, tá? O mercado simplesmente caiu do mesmo jeito do índice. Ficou nessa deriva aqui, cai reto, fica travado aqui. Expectativa é de uma reversão. Para você que só vai acreditar na manipulação para queda, manipulação, continuação. Meu foco ficaria nesse FVG e nessa zona aqui, por causa da troca de polaridade desse movimento aqui anterior. Fechou? Meus 2 pontos de atenção para o pregão e na continuação. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma semana abençoada e até a próxima. Valeu!